E aí, galera, vamos encerrar então com a nossa última videoaula aí sobre análise de florestas nativas no R, terminando aí a análise do POA. Então estamos nessa segunda parte aqui, vamos fazer uma coisa semelhante ao qual já fizemos no plano de manejo de floresta sustentável, ok? Que é fazer as classes de DAP. Bom, o que a gente precisa fazer é fazer um summary aí do mínimo e do máximo do DAP para conseguir estipular quais serão as nossas classes. Vamos fazer dois vetores vazios que vão ser abastecidos aí com duas sintaxes diferentes de classe de DAP. Então o mínimo nosso aqui é 20, o máximo é 190 e a gente quer intervalos aí de 10 metros. Então eu faço um objeto unitário aqui, um vetor unitário que vai rodar dentro do looping, vejo o número de classes, que são 17, ou seja, esse looping aqui vai rodar 17 vezes, classificando cada indivíduo na sua respectiva classe. Depois, caso tenha interesse, roda esses três comandos, que é para definir aí uma classe máxima, né? Eu quero que a partir de 100 centímetros seja todo mundo chamado maior que 100. Se não tiver interesse em rodar essa parte, então é só não rodar essas três linhas. Então vamos agora adicionar a tabela de dados. E a nossa tabela ficou então dessa forma aqui, com os nossos dados, DAP, e os dois tipos de classe com duas sintaxes diferentes. Ok? Uma mostra o diâmetro médio da classe, e o outro mostra a amplitude mínima e máxima de cada classe. E aí, usa de acordo com a preferência aí. Lembrando que na hora que vai fazer o gráfico, é importante reordenar as classes, senão o gráfico sai numa ordem que não... Tá vendo aqui, ó, saiu com 100, maiores que 100 centímetros primeiro, então precisa reordenar isso. Então vamos ver a ordem que está no momento, está com essa ordem, e a gente vai usar essa função aqui para reordenar de acordo com o interesse, ok? De acordo com o novo interesse, a nova ordem aí. E isso eu vou fazer para os dois vetores. Então percebam agora que o nosso gráfico está numa ordem realmente aí crescente de classes de DAP. Agora vamos fazer algumas tabelas, calculando aí o número de indivíduos por classe, por espécie, por classe de exploração, por espécie e por classe diamétrica. Depois o volume, semelhante ao que a gente já fez nas análises do plano de manejo. Daí eu vou juntar todo mundo e depois a nossa tabela final aí com número de indivíduos, volume e área basal, de acordo aí, listando por classe de exploração, que seria abate, porta-semente ou corte futuro, e APP, nesse caso aqui. Né? Tem essas 4 classes aí. O nome da espécie, a classe de DAP e nossas 3 variáveis de interesse aí, uma tabela interessante para colocar no relatório aí que seja produzido. E aqui uma outra tabela mais simples. Bom, aqui tem alguns exemplos de algumas tabelas que podem ser feitas, tá? Aqui é uma tabela um pouco mais simples, no qual é colocado somente a classe de exploração e então aqui a gente consegue ver aí quanto que a gente tem de madeira para abater, quanto que ficou na APP, quanto que a gente pode cortar no futuro, o que ficou aí de remanescente porta-semente. E agora aqui vamos calcular o índice de valor de cobertura. Né? Qual que é a diferença entre o índice de valor de importância? Que o índice de valor de importância leva em consideração também a frequência, né? Que é quantas vezes o indivíduo aparece aí, em quantas parcelas a espécie aparece. Mas no caso do POA, como ele vem do inventário censo, então não faz sentido aí frequência. Então a gente faz o IVC, que é basicamente a densidade relativa, que é o número de indivíduos na área, e a dominância relativa, que é a soma da área basal aí. Relativa quer dizer que ele é dividido pelo total de todo mundo, né? Então vamos lá.
fazer o vetor de espécies, porque esse looping aqui, o que ele faz? Ele abastece essa tabela, que por enquanto está vazia, e a cada vez que esse looping roda, ele seleciona a espécie e aí calcula a densidade, que é o número de indivíduos, e soma a área basal. E aí joga na tabela, abastece a tabela. Isso para cada espécie. É isso que esse looping faz. Abastece a tabela agora. Pronto, nossa tabela está pronta. Se a gente der uma olhada aqui nela. Só que a gente só tem os valores absolutos. O que a gente precisa fazer aqui agora? Pegar esse valor e dividir pela soma de todos. Pegar esse valor e dividir pela soma de todos. E aqui também, esse valor dividido pela soma de todos. Esse valor dividido pela soma de todos. Esse valor. E aí a gente vai ter os valores relativos, que é o que esses dois comandos aqui vão fazer. Então a gente tem agora os dois valores relativos, e a soma desses dois valores é o nosso IVC. E a gente vai colocar agora em ordem decrescente, para ver aí as espécies com maior índice de valor de cobertura aí, ok? Até a última espécie. Só vamos ver se realizar a soma. A soma tem que dar 2, né? Porque cada valor relativo aí, a densidade relativa, a soma de todos dá 1, e a dominância relativa, a soma de todos dá 1. Então a soma de todos os IVCs tem que dar 2. Então vamos fazer agora a curva do coletor. Só que anteriormente a gente fez a curva do coletor e as nossas amostras eram as parcelas, ok? Na hora do plano de manejo. Só que agora aqui no POA, como a gente não tem parcela, cada amostra nossa vai ser um indivíduo. Ou seja, eu tenho uma árvore, quantas espécies eu tenho? Eu tenho 2 árvores, quantas espécies? 3 árvores, quantas espécies? Até aí pegar todas as minhas árvores, que se eu não me engano aí é um número bem grande, 5.000 árvores, né? Nesse caso, nesse banco de dados, eu tenho aí quase 6.000 árvores. Então é um looping que vai demorar um pouco, né? Que ele vai pegando árvore por árvore e quantificando o número de espécies. Então vamos lá. Ele faz o vetor vazio, que é o número de espécies a cada coleta de uma árvore, quantas árvores tem, e faz aqui uma tabela, um vetor final, que ele vai ser utilizado, que ele vai pegando, o que ele faz aqui? Ele vai pegando o banco de dados com o novo indivíduo, ok? Ele faz uma tabela, essa aqui é a tabela que vai sendo aumentada, ele faz a tabela, pega um indivíduo, pega outro indivíduo, pega outro indivíduo, a primeira ação do looping é abastecer essa tabela, que ela começa vazia, daí ele pega o indivíduo, aí pergunta quantas espécies tem? Aí depois essa resposta aqui põe nesse vetor que é aqui. Depois ele pega outro indivíduo, quantas espécies tem? Abastece. Quanto indivíduo? Quantas espécies tem? Abastece. Quantos indivíduos? Ok? Depois ele remove esse objeto aqui e também ele vai dando o print aí do momento que ele está, para a gente conseguir acompanhar o desenvolvimento do nosso looping. Ok? Aqui, ó. Essa impressão aqui é graças a esse print aqui que eu dei aqui. Tudo bem? Vou dar um pause aqui e volto quando tiver terminado. Então, pessoal, terminou o looping aqui e agora nós vamos fazer o gráfico da curva do coletor. Olha só como fica aí. Então, a gente vai aumentando o número de indivíduos e como fica a nossa curva. Só que tem aquele problema, né? A curva do coletor. A ordem em que nós coletamos os indivíduos altera no formato dessa curva. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer várias curvas do coletor, e aí uma 100 seria o ideal, mas como é muito pesado, a gente vai fazer só 10 aqui. A gente vai fazer 10 curvas do coletor, e aí uma sumarização aí com um nível inferior, uma média e um nível superior, aí a partir do desvio padrão em cada observação aí, né? Em cada nível de observação. Tudo bem? Só uma coisa antes, pessoal, uma coisa que eu esqueci de passar para vocês desde a primeira aula é como salvar essas tabelas que nós vamos criando, né? Então, nós vamos pegar uma tabela qualquer aqui, pode ser essa tabela mais completa aqui, tabela mais detalhada. Então, o nome dela é esse aqui. Então, como nós salvamos essa tabela? Nós podemos simplesmente
pegar, copiar e colar no Excel, ou melhor ainda, usamos esse comando aqui, ó. E aí se quisermos que fique no Excel em inglês, usa o WriteCSV, ou se não, o WriteCSV 2, caso o Excel em português. No meu caso está em inglês aqui, vou deixar dessa forma. E aí colocamos o primeiro argumento, que é o nome da tabela. Depois colocamos o nome do arquivo. Vou colocar tabela aqui. Tabela.csv. Tabela geral do POA. E aí uma outra coisa que eu costumo colocar aqui é o room names false. Eu coloco isso daqui, room names false, para ele não, porque senão ele salva esse arquivo CSV e ele cria uma tabela, uma coluna na esquerda que é isso daqui. Ele chama isso daqui de uma coluna, esse 1, 2, 3, 4, 5, e não me interessa isso daqui. Eu não quero que ele grave um banco de dados com o nome da coluna, porque depois eu vou carregar esse banco de dados aí. Como que eu carrego esse banco de dados? Pela função readCSV. Daí é só colocar isso daqui aqui dentro e ele carrega automaticamente, ok? Então, vamos salvar o nosso arquivo. Pronto. É só ir na nossa área de trabalho que ele tem aqui agora tabela geral do POA, que a gente pode abrir aí no Excel. Olha só que beleza essa nossa tabela. Eu tava com uma outra aberta aqui que não tinha nada a ver. Aqui é a nossa tabela que a gente fez no R, ok? Só lembrando aí. Então, vamos aqui agora fazer várias curvas do coletor, tá bom? Então, aqui é nesse momento aqui que nós vamos fazer aqui 10 curvas do coletor. Vai demorar bastante tempo aí, né? Só uma já demorou um tempo. Imagina fazer 10 ou 100, que seria o ideal. Como é só um exemplo aqui, o ideal seria 100, tá, pessoal? Vocês podem fazer 100 aí na casa de vocês, que vocês têm com tempo aí e podem ficar esperando. No caso aqui eu vou fazer só com 10. E aí uso essa funçãozinha systemTime, que vai me dar o tempo que demora no looping quando ele terminar. E aí faço a amostragem aleatória das minhas amostras. E aí crio o vetor da espécie e de seleção, semelhante ao que eu já fiz anteriormente, né? Aqui vai selecionando, vai vendo quantas espécies tem, e aqui vai ser a tabela que vai pegando cada indivíduo. Então eu chamo de A o indivíduo aleatório, a posição desse indivíduo, e depois eu capturo ele na minha tabela e pergunto quantas espécies tem. Ok? Eu pego o valor do nosso indivíduo, o aleatório I, no caso aqui, coloco ele na tabela e aí depois pergunto quantas espécies tem. Essa resposta de quantas espécies tem, eu jogo ela aqui no vetor final, removo isso aqui que não importa mais e mostro como que está o andamento aí, faço um print. Depois que ele termina esse primeiro loop, percebam que é um looping dentro de um looping, né? Ele faz o looping de uma curva do coletor. Aí ele abastece a nossa tabela final de curvas do coletor. Cada coluna aqui vai ser uma curva do coletor. No final aqui vão ter 10 ou 100 colunas, onde cada coluna vai ser uma curva do coletor. Depois a gente vai fazer a sumarização aqui das N curvas do coletor. Semelhante ao que a gente já fez aí no plano de manejo, né? Só que no plano de manejo, por que não demorava tanto? Porque lá cada amostra era uma parcela e não um indivíduo. Então, onde nós paramos aqui? Paramos nas chaves. Percebam que quando eu estou dentro de um looping, aparece esse sinal de mais aqui. Se vocês quiserem sair do looping, ou vocês terminam as chaves, ou vocês simplesmente cliquem aqui e apertem ESC, tá? Percebam que saiu aqui, eu apertei ESC e ele saiu. Então, eu vou ter que começar de novo lá do início do looping. systemTime, vamos fazer várias curvas do coletor, realizando uma e pronto. Então, o que são essas informações? 1 quer dizer que ele está na primeira curva do coletor. E aqui é o andamento que ele está nessa primeira curva do coletor. Vai demorar bastante aí. Bom, pessoal, foi feito aqui o looping. E aí no meu computador aqui, que é bem lentinho, bem lerdo esse computador meu, demorou aí quase 2.000 segundos. Ok? Ou seja, 2.000 segundos dividido por 60 aí, demorou mais de meia hora, tá? Aqui no meu computador, no de vocês vai ser mais rápido.
Então o que eu faço aqui? Vou fazer uma média agora do número de espécies em cada nível de X. Aqui eu uso o apply nessa tabela de dados, onde cada coluna é uma curva. E aonde que eu vou fazer a minha média? Nas linhas, ok? Cada linha desse banco de dados é uma observação. Cadê esse banco de dados? Aqui. Ok? Eu tenho 10. Então aqui quantas espécies eu tenho? Quantas espécies eu tenho? 3 árvores, quantas espécies? 4 árvores, quantas espécies? 5 árvores, quantas espécies? Até chegar no momento aí, tenho 4.000 árvores, quantas espécies? Então o que eu vou fazer aqui é a média dessas linhas. E vou obter aí uma curva do coletor média. Então faço a média, faço o desvio padrão, depois faço o limite inferior, o limite superior, e aí faço o gráfico. E aí eu tenho minha curva do coletor aí, média e os limites, ok? Percebam aí que ele estabilizou, né? Aqui, ó, perto de 5.000 árvores, ele meio que estabilizou a riqueza. Ou seja, o nosso local de trabalho aí, o nosso censo foi suficiente aí para mostrar a riqueza da região, né? Tudo bem, apesar de ser um censo, eu acredito que essa floresta deve estar no entorno de outra floresta, né? Ela é só não um fragmento, mas um pedaço de um local, né? Ou seja, e aí representou bem. A gente conseguiu aí ver toda a riqueza regional, vamos dizer assim, com uma boa... estabilizou aqui, né? Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao fim aqui. Quaisquer dúvidas ou comentários, comentem nos vídeos aí. Quem quiser o banco de dados, quiser conversar melhor, quiser tirar dúvidas sobre esse tipo de análise. Claro que tudo isso que eu mostrei para vocês é um exemplo. Existem outras maneiras de fazer a seleção de porta-sementes com algoritmos aleatórios. Aqui é só um exemplo de como que as coisas podem ser feitas. Tentei passar aí relativamente rápido também, porque para as aulas não ficarem tão extensivas, né? É um assunto relativamente demorado essas análises, mas no R agiliza bastante coisa. Então estou aí à disposição, quem precisar tirar dúvida, comenta aí embaixo nos vídeos e mandem e-mail também, ok? Grande abraço e até a próxima aula aí.